e pedindo que o Senhor possa estar nos edificando nesse momento de ouvir da palavra, né? Oremos então. Senhor Deus, te agradecemos pelo momento que tivemos aqui de louvor, Senhor, e agradecimento ao Teu nome. Que possamos agora, de fato, estar atentos à mensagem que o pastor Roberto estará nos trazendo essa noite. Senhor, esteja usando ele em nossas vidas. Possamos sair realmente daqui edificados e realmente tendo um bom culto, restante de culto aqui ao Senhor. Se eu te peço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Esse primeiro momento aqui, a adoração ao Senhor. Obrigado à equipe de louvor, hinos e cânticos, né, que preparam o nosso coração para adoração e também para receber aqui a palavra do Senhor. Na semana passada a gente tinha aqui os pastores, né, Tiago pai, Tiago filho. Eles já estão de volta lá no Pará. Passaram aí a semana, eles tinham uma conferência aqui. O pastor Tiago trouxe a palavra para nós na semana passada. E antes, no domingo anterior, primeiro domingo aí de julho, né? Então nós começamos aí uma série de sermões focando no tema da família. E aí na semana passada a gente tinha a visita daqueles irmãos, então a gente deu a palavra ao pastor Tiago, fomos muito edificados com a ministração da palavra, e hoje nós vamos continuar focando neste tema, a família. E durante este mês nós vamos estar pensando, focando neste assunto, a vida familiar, a vida da família, e os meus sermões serão a graça de Deus para a família. Nós vamos falar um pouco sobre isso. No primeiro domingo aí, nós trabalhamos o Salmo 78, aquilo foi uma introdução, mas hoje eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais detidamente neste tema. Eu vou começar um sermão hoje e eu vou terminá-lo na próxima semana. E nós queremos pensar especificamente neste aspecto da graça de Deus, a graça de Deus para a nossa família. Eu creio que todos nós aqui concordamos que nós precisamos da graça de Deus. Alguém discorda? Nós precisamos da graça de Deus para viver. Nós estamos aqui hoje por causa da graça de Deus. Você acordou hoje de manhã com saúde, respirando? Foi pela graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para respirar, para existir, e nós precisamos da graça de Deus para perseverar. E nós precisamos da graça de Deus individualmente, como crentes, filhos de Deus, eu e você precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus coletivamente, como igreja, corpo de Cristo. Nós precisamos da graça de Deus para sermos relevantes na obra de Deus, no testemunho, na proclamação das boas novas, no avanço do reino de Deus. Para sermos instrumentos de Deus como igreja, nós precisamos da graça de Deus. E nós precisamos da graça de Deus também nas nossas famílias. Nós precisamos da graça de Deus para a família. E hoje eu gostaria de falar sobre algo que pode inspirar a nossa fé, que pode inspirar a nossa esperança, e isso tanto no plano individual, ou seja, eu como um crente em Cristo, como também no plano coletivo, nós como corpo de Cristo, e também pensando na nossa família. Então nós vamos falar hoje sobre este tema, a graça de Deus para a família. E eu vou dividir este assunto em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus e tentar entender conceitualmente a graça de Deus, como a Bíblia nos fala a respeito. E no próximo domingo nós vamos ver como nós podemos aplicar a graça de Deus em nossas famílias.
Então vamos pensar um pouco a respeito da graça de Deus. Eu creio que muitas vezes nós nos referimos à graça de Deus de maneira corriqueira. É uma daquelas expressões que fazem parte do nosso vocabulário cristão, gospel. Então nós falamos a graça de Deus a todo momento. E às vezes sem estarmos atentos ou discernindo o que é a graça de Deus. Agora, a graça de Deus, ela é maravilhosa. Tem um hino muito famoso, eu já falei lá na igreja em Canoas, vou falar aqui, se a gente puder cantar este hino aí neste mês, em um dos nossos cultos, mas tem um hino muito famoso, cujo estribilho diz o seguinte: graça, quão maravilhosa graça, como o firmamento é sem fim. Ela é maravilhosa, ela é tão grandiosa, é tão sublime e doce para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Nos primeiros anos da minha conversão a Cristo, naquela época a gente cantava muitos hinos, né, nas igrejas, né? Hoje a gente nem canta tantos hinos, mas este era um daqueles hinos assim que logo tomou conta do meu coração e aponta para a graça de Deus. A graça de Deus, ela nos tira do nosso isolamento pecaminoso. A graça de Deus nos tira da nossa situação de morte espiritual. E a graça de Deus, ela nos coloca num relacionamento prazeroso com Deus, por meio de Jesus Cristo. Mas a graça de Deus, ela não vai só até aí. A graça de Deus não nos salva apenas e tão somente, embora isso já seja algo extraordinário demais, que eu não consigo compreender, mas ela não trata conosco apenas quando nós estamos na incredulidade. Tem algumas pessoas que pensam assim, tem até crente que pensa assim, pensa que Deus intervém graciosamente para nos salvar, para nos trazer novo nascimento, para nos trazer uma nova vida em Cristo, e pensam que isso é tudo o que a graça de Deus pode fazer. Certamente, a graça de Deus me leva em segurança ao altar da conversão. Mas será que depois que eu me converto a Cristo, que eu sou feito filho de Deus, aí eu devo andar com as minhas próprias pernas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu quero esclarecer alguns aspectos daquilo que a Bíblia fala para nós acerca da graça de Deus, e depois no próximo domingo mostrar como aplicar a graça de Deus em nossas famílias. O meu sermão terá 4 pontos. Ponto número 1: a graça de Deus nos capacita a perseverarmos em nossa carreira cristã. Esse é o ponto número 1. E tanto hoje como na próxima semana, o texto base da minha mensagem, do meu sermão, é Tito capítulo 2, versos 11 a 14. Hoje eu estou com a versão NVI. Tito 2, versículos 11, 12, 13 e 14. Escreve o apóstolo Paulo nesta passagem: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança,
a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, te agradeço pela oportunidade de compartilhar a tua santa, bendita e eterna palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para adorar ao Senhor, reconhecê-lo nas nossas vidas e aqui no nosso meio. E agora eu peço, Senhor, que abras o nosso entendimento e o nosso coração, enquanto nós abrimos a tua palavra e estamos na tua presença. Abençoa-nos, Senhor, na reflexão da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esses versículos aqui dessa passagem contêm as boas novas. É um resumo das boas novas. É um resumo do Evangelho. E Paulo diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Paulo diz nesse texto: nós temos um grande Deus e Salvador. Quem é Ele? Jesus Cristo. O que Ele fez? Ele se entregou por nós. Por que Ele fez isso? Para comprar para si um povo particularmente seu, exclusivamente seu. Sabe como isso aconteceu? Pela graça de Deus. Mas a história termina assim? A graça de Deus, ela vai só até este ponto de Deus comprar um povo para o Senhor Jesus Cristo? Vai só até aí? Depois que, pela graça e mediante a fé em Jesus Cristo, nos tornamos povo de Deus, o que mais a graça de Deus faz? A graça de Deus termina com a oração do pecador se converter? Obviamente que não. A graça de Deus, ela é algo predominante e ela é algo incessante. Ela ajuda o crente a vencer o pecado. A graça de Deus é uma arma potente que acompanha o crente após a sua lua de mel de conversão. Paulo diz aí nesse texto: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Paulo diz que a graça de Deus nos remiu de toda a maldade e nos purificou, a fim de sermos um povo dedicado ao quê? À prática de boas obras. A graça salvadora, esta graça que se manifestou salvadora a todos os homens, ela é também uma graça santificadora. Graça salvadora e graça santificadora são a mesma graça. É a mesma graça. E esses nomes diferentes aí apenas indicam o foco de atividade da graça. A graça santificadora não é uma nova graça. Ela não é uma mudança na graça. E é essa graça santificadora que nos dá o poder para nós vivermos vidas que agradam a Deus. Vidas que são aprovadas por Deus. Então essa graça, ela nos salva, ela se mostra salvadora quando nós estamos na incredulidade. Mas quando nós estamos na salvação, ela nos dá o poder para completarmos a nossa carreira, para nós chegarmos lá vitoriosos, aprovados. E agora pensando aqui em nossas famílias, a graça de Deus, ela nos ajuda a corrermos com paciência, com diligência,
com responsabilidade, com amor, a carreira ou a corrida da nossa família. E agora vamos ser honestos aqui, em quantas coisas dentro da nossa família nós precisamos de poder. Nós precisamos do poder da graça para sermos vitoriosos. Algumas sugestões, alguns exemplos. Você não precisa da graça de Deus para ser vitorioso sobre as suas reações descontroladas, sobre as suas reações pecaminosas. Você não precisa da graça de Deus para ser vitorioso sobre a sua tendência, muitas vezes, de ser uma pessoa provocadora. Você não precisa da graça de Deus para resistir à tendência de ser uma pessoa que se vitimiza. Será que não precisamos da graça de Deus para vencermos a nossa ira pecaminosa? Nosso descontentamento, a nossa falta de gratidão, nossa murmuração. Não precisamos da graça de Deus para sermos vitoriosos sobre o nosso egoísmo. E todas essas coisas, elas não abalam a família. A graça de Deus nos ajuda a vencer o pecado e nos ajuda a terminar bem a nossa corrida. Ponto número 2. A graça de Deus nos dá poder para renunciarmos a antigos procedimentos e maus hábitos. Repare aí novamente o versículo 12. Ela nos ensina, ela quem? A graça de Deus. Ela nos ensina o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então Paulo está dizendo aí que a graça de Deus, ela nos ensina. Nos ensina o quê? Ela nos ensina como renunciar e ela nos ensina também como viver. Nos ensina como renunciar e nos ensina como viver. Nos ensina a renunciar à velha vida que era caracterizada pela impiedade e pelas paixões mundanas. Então ela nos ensina a renunciar isso. Mas a graça de Deus também nos ensina como viver hoje, como viver agora, como viver neste momento, como viver nesta era presente. E o que ela quer nos ensinar neste aspecto de viver? Ela quer nos ensinar a viver de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. Essa palavra ensinar que aparece aí, ou educar, ela é uma palavra bastante complexa na língua original, no grego, né? Porque nós temos a noção de que ensinar e educar, ou educar, ensinar ou educar, é apenas transmitir conhecimento, é apenas transmitir informações, é apenas transmitir dados. Mas não é este o sentido da palavra ensinar aqui. Não é uma lição aqui, outra lição ali, outra lição mais adiante. A palavra ensinar que está sendo usada aqui corresponde aí a um treinador que nos acompanha 24 horas por dia, todos os dias, sendo um agente da verdade, nos supervisionando e insistindo para que nós corramos na direção de Deus. Todos nós temos admirado o progresso do nosso querido irmão Lucas. Ele se dedica muitas vezes, muitas horas, aos exercícios físicos, academia,
E nós já estamos percebendo, né, todo o resultado, né, desta aplicação. Mas ainda assim são algumas noites, né? Agora imagine, Lucas, se você estivesse nesse treinamento 24 horas por dia, todos os dias. É isso que a graça de Deus faz conosco. E se Paulo diz aqui que a graça de Deus nos ensina, então ela deve ser um mestre excepcional. Ela é um treinador que nunca desiste. Ela é um professor que sempre tem tempo. Qual é o primeiro exercício ou o primeiro treinamento do ensino da graça? Se a graça é um treinador, e Paulo está dizendo que ela nos treina, ela nos ensina, qual é o primeiro exercício? Ela nos ensina a renunciar. Isso significa negar, rejeitar, recusar. E existem dois alvos aqui na mira da graça. Quais são os dois alvos? A impiedade e as paixões mundanas. Agora, trazendo isso para dentro da família, eu creio que nós podemos perceber sem muita dificuldade que o maior problema, na verdade é o maior problema nas nossas vidas, é o maior problema na vida da igreja e é o maior problema dentro das famílias. É quando nós vivemos mais como o velho homem que nós éramos antes de virmos a Cristo, do que como o novo homem que nós somos agora em Cristo. Mas Deus fez uma provisão para a mudança. E a graça de Deus, ela nos encontra exatamente ali onde nós estamos, e ela nos leva aonde Deus quer que nós estejamos. Então, quando Deus nos salva em Cristo, a graça de Deus, ela nos concede novos desejos. E agora nós queremos agradar a Deus. E agora nós queremos viver para a sua glória. Então nós renunciamos à impiedade. Nós renunciamos às paixões do mundo. Por quê? Porque nós queremos viver agora completamente para Deus. Para agradar a Deus. Quando nós estamos em Cristo, esta graça santificadora, ela trabalha em nós. Ela trabalha para superar aquela oposição remanescente do pecado, do corpo do pecado que Paulo fala lá em Romanos, daquela atividade opositora que se levanta ali na nossa carne. E nós não queremos mais viver então de forma ímpia, e nós não queremos mais ser escravos das paixões mundanas. Tanto uma forma ímpia de viver, um viver dissoluto, um viver longe de Deus, quanto a estar escravizado às paixões e prazeres deste mundo, destrói uma pessoa. E se isso é característica dentro de uma igreja local, destrói essa igreja. E se isso é assim também em uma família, destrói esta família. Agora, pensando na nossa família, esse poder da graça, ele é um poder muito prático. Então, vamos pensar na família. Suponha que o seu cônjuge, e ampliando mais, suponha que os seus filhos, suponha que os seus pais, suponha que os seus irmãos, suponha aí que os membros da sua família digam palavras furiosas contra você. Pense naquela esposa que é desrespeitosa. Pense naquele marido que é insensível, que é estúpido,
que é despropositado, que é irresponsável. Pense naqueles pais que continuamente provocam os seus filhos à ira. Pense naqueles filhos que não honram os seus pais. Então a graça, ela se introduz para nos ajudar a renunciar essas frases que se formam em nossa mente, essa atitude do nosso coração, aqueles pensamentos que surgem aí como uma reação pecaminosa. E a graça de Deus, ela vai nos dar o poder para evitar aquele desejo de punição que brota no nosso coração. Notem que essa graça aqui, ela é a graça de Deus. E ela se opõe fortemente ao pecado. E ela nos instrui a sufocar, a mortificar, a guerrear, a matar o pecado. E basicamente o ensino da graça é muito simples. Ela diz o seguinte: deixe o pecado encurralado, carregue a arma, aponte para ele e puxe o gatilho contra o pecado. A graça de Deus é como um míssil teleguiado. Ela atinge o alvo. O Vitor ficou travado ali em certo momento, né? Foi no início do culto, pois a graça de Deus, ela trava o pecado. Ela intercepta essa ação aí que está vindo da nossa velha natureza. Ela afugenta, ela neutraliza o nosso velho homem. Então a graça de Deus, ela opera a libertação do pecado. Ela mostra as áreas de impiedade. Ela nos fortalece para que nós renunciemos estas áreas, bem como as paixões do mundo. É possível que hoje de noite Deus esteja mostrando alguma coisa para mim. Deus esteja mostrando talvez áreas de pecado em sua vida. E se Ele está fazendo isso nessa noite, através da sua palavra, preste atenção, é porque a intenção dele é que você renuncie estas coisas através do poder da graça de Deus. Pensando mais uma vez na nossa família. Se você é um crente em Cristo, que áreas da sua vida a impiedade tem reinado? Se você é um crente em Cristo, que áreas na sua vida as paixões do mundo têm reinado e abalado a sua família? E se Deus está falando comigo, e se Deus está falando contigo, o que nós estamos esperando? Então esse é o primeiro exercício da graça. Ela nos ensina, ela nos treina para renunciar. Qual é o segundo exercício? Ela nos treina para viver. Novamente é o versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, mas ela nos ensina também a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É isso que você deseja como filho de Deus? Viver de maneira sensata, justa e piedosa? Sabe do que você precisa? Da graça de Deus. A graça santificadora, ela tem dois aspectos. É esse renunciar e é este viver. Renunciar e viver. Ou seja, é abandonar o que é errado e é voltar-se para aquilo que é certo. A graça nos ensina a viver no tempo presente, de maneira sensata, justa e piedosa. E a graça de Deus em operação nas nossas vidas, ela ensina a substituir as paixões deste mundo pela piedade.
Muito bem, então se a graça de Deus está agindo dessa maneira, na minha vida, na vida da igreja, na vida da sua família, qual vai ser o resultado disso? Se a graça estiver em operação, qual vai ser o resultado disso? Nós vamos crescer em pensamentos amorosos, nós vamos crescer em paciência de um para com o outro, seja no corpo de Cristo, seja na família. Então nós vamos ter paciência com o nosso cônjuge, nós vamos ter paciência com os nossos filhos, nós vamos ter paciência com os nossos pais, nós vamos ter autocontrole em lugar de palavras iradas, nós vamos crescer em amor, em alegria, em paz. Irmãos, a graça de Deus, ela nos concede uma multidão quase ilimitada de motivações e ações piedosas. É a graça de Deus que nos faz cada vez mais semelhantes a Cristo. E tudo isso aí vai contribuir para o progresso da nossa piedade, vai contribuir para o desenvolvimento do corpo de Cristo e, sem dúvida, vai fazer com que as nossas famílias sejam bem-sucedidas, que elas sejam aprovadas diante de Deus. Ponto número 3. A graça de Deus nos capacita a esperar. Eu encontro este aspecto da graça de Deus também aí nesta passagem. Versículo 13. Paulo diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu espero que você saiba, porque até onde eu estou percebendo aqui, todos conhecem o Senhor. Eu espero que você saiba que esperar é uma marca da vida cristã genuína. Esperar. A esperança. E eu não estou me referindo aqui à esperança como aquele ditado que existe no mundo: a esperança é a última que morre. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a essa esperança bíblica. E como crentes, nós estamos aguardando o quê? A gloriosa manifestação do nosso Salvador. Como crentes, nós estamos aguardando a sua vinda. As nossas vidas, a vida da igreja, a vida das nossas famílias, ela se desenvolve entre este período de tempo aí, da primeira vinda de Cristo até a sua volta, segunda vinda de Cristo. Esse período, primeira vinda de Cristo até a seu retorno, é conhecido nas Escrituras como os últimos dias. Quando é que começaram os últimos dias? Com a primeira vinda de Cristo. Nós estamos vivendo aí nos últimos dias. Isso é a era presente. E nós somos estes que estamos aí neste momento da história. Então nós estamos aí numa sala de espera histórica. E Paulo chama esta sala de espera de era presente. Isso significa que nesta era presente, nós estamos de um lado agindo e de outro lado nós estamos esperando. Agindo, esperando. Como é que isso funciona? Eu preciso estar vivendo, eu preciso estar renunciando e vivendo, eu preciso estar esperando. Em um momento, Paulo diz que eu devo estar vivendo de maneira sensata, justa e piedosa, e um pouco depois ele diz que eu e você devemos estar aguardando o retorno do nosso grande Deus e Salvador. E essa palavra, aguardando aí, literalmente significa aguardar com ansiedade,
É por isso que lá em Filipenses, capítulo 3, Paulo diz que nós estamos esperando ansiosamente a volta do nosso Senhor do céu. Então eu devo estar vivendo e eu devo estar esperando. Como é que é isso? Paulo está mantendo a nossa esperança onde ela realmente precisa estar. Onde ela precisa estar? Em Cristo. Às vezes os crentes vivem a sua vida como se isso aqui fosse o destino final deles. E eles se preocupam com os afazeres deste mundo, eles se preocupam com várias questões, eles vivem aqui com as malas desfeitas, eles querem criar raízes aqui, mas a nossa vida aqui, ela é passageira. Nós estamos só de passagem. Nós não somos cidadãos deste mundo. A nossa pátria está onde? Nos céus, de onde nós aguardamos ansiosamente o nosso bendito Salvador. E enquanto nós estamos nessa sala de espera da história, Deus promete santificação para as nossas vidas. Ele promete aí um padrão de crescimento espiritual que lhe traz glória. Ele promete graça para nós seguirmos vitoriosos a nossa peregrinação. Agora, Deus não promete, nesta era presente, que Ele vai eliminar todo o pecado, que Ele vai nos fortalecer em cada fraqueza. Ele não promete que a minha vida, que a igreja, que a vida da minha família vai viver constantemente numa harmonia inabalável. Ele não promete curar toda doença. Ele não promete que a prosperidade material vai ser a marca da nossa experiência nesta era presente. Irmãos, nós não vamos ter perfeição nesta vida. A perfeição, ela vai chegar quando o Filho de Deus chegar. Quando Ele retornar para buscar aqueles que lhe pertencem. A perfeição nós vamos experimentar no nosso estado eterno. Mas agora, neste presente século, sabe o que nós recebemos? Deus promete. Nós recebemos graça para vivermos uma vida piedosa. Olha, alguns pecados, alguns desafios, algumas fraquezas podem nunca serem completamente vencidos. Mas a graça de Deus, ela é poderosa, ela é abrangente e ela nos capacita para essa espera do Salvador. Esperar é algo que nos faz crescer individualmente. A igreja que espera com expectativa a volta de Cristo é uma igreja que está se desenvolvendo. E quando a família está esperando pela volta de Cristo, ela também experimenta de forma abundante o manifestar da graça de Deus na sua família. Eu penso, já andando com o Senhor há mais de 40 anos, não existe solução imediata para todas as coisas. Não existe solução imediata. Muitas vezes nós precisamos confiar, nós precisamos aguardar. Muitos dos problemas que surgem, seja na igreja, seja nas famílias, é que nós queremos ver mudanças imediatas na vida do outro. Nós queremos que isso aconteça logo. E nós achamos que está demorando muito. Então nós queremos mudanças na vida do outro, nós queremos mudança na nossa família, nós queremos transformações imediatas no nosso cônjuge, talvez nos nossos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa.
A vida com Deus não funciona assim. Não funciona assim. A formação de um caráter piedoso acontece lentamente. E Deus trabalha conosco nos mínimos detalhes. E a graça de Deus interage com o tempo e com a eternidade. E a graça de Deus, ela acalma a nossa alma. Irmãos, nós estamos aqui nessa sala de espera. E a graça de Deus, ela vai nos ajudar a aguardar. Ela nos leva a crer que Deus está exercendo a sua perfeita vontade. Nós estamos aguardando o retorno do nosso Salvador. Enquanto nós esperamos, a graça de Deus vai nos tornando mais parecidos com Cristo. Porque ela vai nos preparando para isso. A graça de Deus vai nos tornando mais parecidos com Cristo para o nosso encontro triunfante com Cristo. Agora me escute bem. Cristo é tão glorificado em nosso viver piedoso, quanto Ele é glorificado na nossa espera paciente por Ele. O último ponto dessa noite: a graça nos capacita a querer. É o último aspecto que eu desejo abordar nesta noite, é a capacitação que a graça de Deus nos dá para querer e praticar boas obras. Versículo 14: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Agora, antes de nós recebermos a Jesus Cristo nos nossos corações, nós éramos dominados pelas paixões mundanas, pela impiedade. Nós queríamos satisfazer os nossos desejos pecaminosos. Nós éramos zelosos em seguir os nossos próprios caminhos. E nós éramos muito fervorosos no tocante às coisas erradas. Nós vivíamos para pecar e nós tínhamos prazer nisso. Mas agora a graça de Deus se manifestou por meio de Jesus Cristo. Ela se manifestou na sua vida, eu sei disso. E ela veio nos educar. E ela direciona o nosso coração para Deus. Esse versículo aqui nos mostra que o objetivo de Deus, ao nos salvar, era o quê? Que fôssemos um povo dedicado à prática de boas obras. Sermos um povo dedicado, sermos um povo zeloso. Sabe o que é zelo? Zelo é um desejo profundo. O zelo, ele define como nós vivemos. O zelo revela aquilo que nós amamos. Então a graça não apenas nos ensina, mas ela nos transforma profundamente. A graça renova o nosso zelo. E a graça vai trabalhar na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e vai trabalhar dentro das nossas famílias, até que surjam as boas obras. Não são as boas obras sociais. São as boas obras da graça. As boas obras que resultam da graça. E, meus irmãos, a nossa vida pessoal, a vida da igreja e a vida das nossas famílias é muito melhor quando ela é cercada de boas obras. Boas obras que decorrem da graça de Deus. Talvez
na sua vida, talvez na vida da sua família, você tenha chegado a um ponto em que até a menor gentileza parece um grande passo. E talvez está mais ou menos como era lá na família de José do Egito. Lembra que os seus irmãos já não podiam mais falar com ele? Pacificamente. Talvez você não consegue mais conversar com compreensão. Talvez você não consegue mais conversar construtivamente. Talvez dentro da família vocês não consigam mais ouvir um ao outro. Talvez não consigam servir mais um ao outro. As boas novas de hoje à noite é o seguinte: não se desespere. Não se desespere. Deus enviou graça salvadora, mas Ele enviou também graça santificadora. E essa graça, ela pode agir em você. E ela pode transformar por completo a sua vida e a vida da sua família. Ela pode tornar você zeloso de boas obras na sua vida, zeloso de boas obras aqui na igreja e zeloso de boas obras na sua família. Porque a graça de Deus, ela nos transforma de dentro para fora. E é por isso que a graça de Deus é maravilhosa. E a minha palavra última nessa noite é a seguinte: o banquete da graça está servido. E o meu convite é que você venha e se beneficie. A sua vida pode ser diferente, a sua família pode ser diferente. Não por causa de você, mas por causa da graça de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez nos curvamos diante do Senhor em humilhação, também em gratidão, Senhor, porque Tu tens dispensado a nós a Tua graça salvadora, também a Tua graça santificadora. Mas nós estamos aqui para reconhecer, Senhor, o quanto nós somos necessitados dia após dia da Tua graça. Nós não podemos viver sem a Tua graça, Senhor. Nós somos tão miseráveis à parte da Tua graça, mas a Tua graça é tão suficiente para nós. Eu venho pedir, Senhor, pela minha vida, pelos meus irmãos, por todas as famílias que estão aqui representadas nessa noite. Eu venho pedir, Senhor, manifesta de maneira abundante a Tua graça. Nós queremos, Senhor, viver nela, depender dela. Nós queremos viver, Senhor, neste presente século de maneira sensata, justa e piedosa, porque é esta maneira que glorifica o Senhor. Nós queremos, Senhor, ver a Tua graça nos treinando, nos capacitando e nos tornando mais parecidos com o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Eu peço, Senhor, que continues essa obra de transformação na vida de todos nós. O Senhor conhece os grandes desafios, as grandes lutas, as grandes dificuldades de cada coração aqui. Ministra a Tua graça, Senhor. Traz a Tua graça sobre essa vida, esse coração. Mostra o Teu poder. Nós queremos ver o Teu poder. Queremos viver na Tua graça e queremos existir para a Tua glória. Nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando novamente o louvor Nome Sem Igual. A gente está encerrando. Aqueles que puderem estar ficando de pé para a gente cantar.